Era madrugada em Recife. Mas antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta importante. Se você estivesse sozinho em casa e ouvisse um choro vindo da rua, você teria coragem de sair para ver o que é? Responde aqui nos comentários. Eu iria ou eu não iria? Porque a decisão que você tomaria pode dizer muito sobre o que está prestes a acontecer nessa história. Agora presta muita atenção. A chuva caía forte naquela noite. Não era uma chuva comum. Parecia daquelas que carregam um silêncio estranho, pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. O pastor Elias estava deitado, tentando dormir. O relógio marcava exatamente 2h17 da madrugada. Tudo estava em silêncio, até que um som, baixo, quase imperceptível. No começo, ele achou que fosse coisa da cabeça dele. Virou para o lado, puxou o cobertor, tentou ignorar. Mas então o som veio de novo. Dessa vez, mais claro. Era um choro, fraco, sofrido, como alguém pedindo ajuda, mas sem forças. O coração dele começou a acelerar. Ele se sentou na cama lentamente. Ficou em silêncio absoluto, tentando entender de onde vinha aquilo. E então ele percebeu. O som vinha de fora da casa, da rua. Naquele momento, um arrepio subiu pela espinha dele. Porque não era comum. Ninguém estaria na rua àquela hora, ainda mais naquela chuva. Ele se levantou. Seus pés tocaram o chão frio. Cada passo até a porta parecia mais pesado. O choro continuava. E agora, parecia mais próximo, mais desesperado. Ele parou com a mão na maçaneta. Hesitou. Por um segundo, pensou em voltar. Pensou em ignorar. Pensou que talvez não fosse nada. Mas algo dentro dele dizia o contrário. Algo forte e insistente. Como se Deus estivesse dizendo, vai. E foi nesse momento que ele tomou a decisão que mudaria tudo. Ele abriu a porta. A chuva batia forte no rosto dele. O vento frio invadiu a casa. E então, ele olhou para o lado e viu uma mulher, grávida, sentada no chão, encostada na parede, completamente encharcada, o rosto coberto pelas mãos, chorando. Mas não era um choro comum. Era um choro de dor, de desespero, de alguém que já não sabia mais o que fazer. O pastor Elias ficou paralisado por alguns segundos. Ele não esperava aquilo. Ninguém esperaria. Ele se aproximou devagar. Moça, o que aconteceu? Mas ela não respondeu. Continuava chorando, tremendo, respirando com dificuldade. Foi então que ele percebeu algo que fez o coração dele gelar. A mão dela estava pressionando a barriga, com força, como se estivesse tentando suportar uma dor insuportável. Ele se ajoelhou na frente dela. Você está passando mal? Está com dor? Ela levantou o rosto lentamente, os olhos inchados, cheios de medo, e quando ela falou, a voz saiu quase como um sussurro. Ele vai voltar. O pastor franziu a testa. Quem? Mas ela não respondeu. Apenas começou a chorar ainda mais forte. Nesse momento, um trovão cortou o céu, e a luz da rua piscou. Por um segundo, tudo ficou escuro. E foi exatamente nesse segundo que algo aconteceu. Algo que o pastor Elias nunca mais esqueceria. Quando a luz voltou, a mulher não estava mais olhando para ele. Ela estava olhando para trás, para a rua, com um olhar de puro terror, como se tivesse visto alguém, ou algo. O pastor virou lentamente, o coração batendo forte, mas não havia ninguém. A rua estava completamente vazia, apenas a chuva caindo, o som do vento e aquele silêncio estranho voltando a tomar conta de tudo. Ele olhou novamente para a mulher. Não tem ninguém aí. Mas ela balançou a cabeça, negando, sussurrando. Você não está entendendo. Nesse momento, ela segurou o braço dele com força, os dedos gelados, tremendo, e disse algo que fez o sangue dele gelar completamente. Ele disse que se eu pedisse ajuda, ele me encontraria. O pastor ficou em silêncio. Agora a situação não era apenas estranha, era perigosa. Ele olhou para os lados novamente. A rua continuava vazia, mas a sensação de que alguém estava observando, só aumentava. Ele tomou uma decisão rápida. Você não pode ficar aqui fora. Entra. Vamos, entra. Ela hesitou.
Olhou para a rua mais uma vez, como se estivesse com medo de atravessar aquela porta. Mas então, com dificuldade, ela se levantou e entrou. No momento em que ela cruzou a porta, um vento forte bateu, e a porta se fechou sozinha atrás deles. Com um estrondo, o pastor travou, virou lentamente. Aquilo não tinha sido normal, mas tentou ignorar. Tentou manter a calma. Vem, senta aqui. Ele levou ela até o sofá, pegou uma toalha, cobriu os ombros dela, mas quando voltou para fechar melhor a porta, ele percebeu algo que não estava ali antes. No chão, bem na frente da entrada, havia marcas, pegadas, mas não eram pegadas comuns, e não estavam indo embora da casa, estavam vindo em direção a ela, e paravam exatamente na porta, como se alguém tivesse ficado ali, observando. O pastor sentiu um frio no estômago. Levantou lentamente o olhar e ficou alguns segundos encarando a porta, sem dizer nada, sem respirar direito. E foi nesse exato momento que alguém bateu. 3 batidas lentas, secas, na porta. As 3 batidas ecoaram pela casa como se fossem mais altas do que realmente eram. Lentas, secas, pesadas. O pastor Elias ficou imóvel, o coração disparado, a respiração presa. Ele não sabia explicar, mas algo dentro dele dizia com clareza: não abra essa porta. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. A mulher no sofá começou a tremer mais forte, os olhos fixos na porta, como se ela já soubesse quem, ou o que, estava do outro lado. Então ela sussurrou, quase sem voz: ele encontrou. O pastor virou lentamente o rosto para ela. O que você quer dizer com isso? Mas ela não respondeu. Apenas cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar novamente. Só que agora não era mais um choro de dor. Era um choro de medo, desespero puro. Aquelas 3 batidas voltaram. Dessa vez, mais fortes. Toque, toque, toque. O som parecia atravessar as paredes, invadir o peito. O pastor respirou fundo, engoliu seco e caminhou devagar em direção à porta. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Quando chegou perto, ele parou. Ficou ali, em silêncio, esperando. Mas nada aconteceu. Nenhuma voz, nenhum movimento. Apenas o som da chuva lá fora. Ele encostou o ouvido na porta, tentando escutar alguma coisa. E foi nesse momento que ele ouviu uma respiração. Do outro lado, lenta, pesada, como se alguém estivesse muito próximo, praticamente colado na madeira. O pastor deu um passo para trás imediatamente, o corpo inteiro arrepiado. Ele não tinha mais dúvidas. Tinha alguém ali, mas por que não falava nada? Por que não chamava? Por que só respirava? A mulher levantou do sofá de repente. Não abre, pelo amor de Deus, não abre. A voz dela saiu mais firme dessa vez. Urgente, desesperada. O pastor olhou para ela. Você conhece quem está aí fora? Ela demorou alguns segundos para responder, como se estivesse lutando contra algo dentro dela, até que disse: eu achei que tinha conseguido fugir. Fugir. Aquela palavra ecoou na mente do pastor. Fugir de quem? Ou de quê? Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, a maçaneta da porta se mexeu, devagar, como se alguém estivesse tentando abrir, mas não com força, e sim, com calma, como quem sabe que, mais cedo ou mais tarde, vai conseguir entrar. O pastor sentiu o sangue gelar, deu mais um passo para trás, e então, a maçaneta parou. Silêncio, total. Por alguns segundos, parecia que tudo tinha acabado, mas não tinha, porque algo muito pior aconteceu logo em seguida. A luz da casa começou a piscar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que apagou completamente. A escuridão tomou conta de tudo. A mulher gritou. Um grito curto, abafado. O pastor tentou manter a calma. Tá tudo bem. Deve ser só energia. Mas nem ele acreditou no que disse, porque naquele exato momento, um som começou, vindo de dentro da casa. Passos, leitos, arrastados, como se alguém estivesse andando no corredor.
Mas isso não fazia sentido. Eles estavam sozinhos. Ou pelo menos, deveriam estar. O pastor virou o rosto lentamente na direção do som. O coração parecia que ia sair pela boca. Cada passo ecoava mais perto, mais claro, mais real. A mulher agarrou o braço dele com força. Ele entrou. Não, não tem como. A porta está fechada. Mas no fundo, ele sabia. Sabia que aquilo não era normal. Sabia que alguma coisa estava muito errada. Os passos pararam, bem no meio do corredor. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. E então, uma voz, baixa, rouca, quase como um sussurro arranhado, chamando. Ele, as. O pastor congelou, porque ninguém chamava ele assim. Ninguém, além de uma pessoa. Uma pessoa que não poderia estar ali. Ele engoliu seco. A mente começou a girar, memórias antigas voltando como um soco. Mas isso não era possível. Não podia ser. A mulher começou a chorar novamente, mas agora, de forma desesperada. Ele faz isso, ele entra na cabeça, ele sabe coisas, ele usa. Antes que ela terminasse a frase, os passos voltaram, dessa vez, mais rápidos. Correndo, em direção à sala. O pastor segurou a mulher e puxou ela para trás do sofá. Fica aqui, não faz barulho. Os passos pararam novamente, bem na entrada da sala. Eles não conseguiam ver nada. A escuridão era total. Mas a sensação de não estarem sozinhos, era impossível de ignorar. Então, algo caiu no chão. Um objeto, pesado. O som ecoou pela casa. O pastor tentou enxergar alguma coisa, mas não via nada, apenas o escuro. E então, a luz voltou, de repente, iluminando tudo. E foi nesse momento que o pastor viu, no meio da sala, no chão, um objeto que não estava ali antes. Uma foto, antiga, molhada, como se tivesse sido trazida da chuva. Ele se aproximou devagar, as mãos tremendo, pegou a foto, e quando olhou, o coração dele parou por um segundo. Era ele, mais jovem, ao lado de outra pessoa, alguém que ele não via há anos, alguém que ele tentou esquecer. A mulher se aproximou lentamente. O que é isso? O pastor não respondeu, os olhos fixos na imagem. E então, ele virou a foto, e no verso, havia uma frase escrita à mão, com letras tortas, como se tivesse sido escrita com pressa, ou com raiva. A frase dizia: "Você me deixou para trás." O pastor deixou a foto cair no chão, respirando pesado, a mente em choque, porque naquele momento, tudo começou a fazer sentido, mas ao mesmo tempo, nada fazia. A mulher olhou para ele, confusa, assustada. O que está acontecendo? Ele passou a mão no rosto, tentando se recompor, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta da casa se abriu sozinha, devagar, fazendo um rangido alto, e a chuva começou a entrar novamente, molhando o chão. O vento invadiu tudo, apagando algumas luzes novamente, e no meio da porta aberta havia uma sombra, parada, imóvel, observando, sem rosto, sem forma definida, apenas ali, presente. E o pior de tudo era que ela não estava tentando entrar. Ela já estava dentro. A sombra não se mexia. Ficava ali, parada, como se estivesse apenas observando. Mas havia algo errado, muito errado, porque, mesmo imóvel, a sensação que ela transmitia era de movimento, como se estivesse se aproximando, sem sair do lugar. O pastor Elias sentiu o ar faltar, o corpo inteiro travado, a mente tentando entender, mas sem conseguir. A mulher ao lado dele começou a recuar lentamente, os olhos fixos naquela presença. Ele não devia estar aqui ainda. A voz dela saiu trêmula, quase inaudível. O pastor olhou rapidamente para ela. O que você quer dizer com ainda? Mas antes que ela pudesse responder, a porta bateu com força, sozinha, fechando de uma vez. O estrondo fez os dois se encolherem, e quando olharam de novo para frente, a sombra tinha sumido, simplesmente desaparecido,
como se nunca tivesse estado ali. Mas o silêncio que ficou era ainda pior, pesado, denso, sufocante. O pastor passou a mão no rosto, tentando se recompor. Isso não é possível. Mas no fundo, ele sabia. Sabia que estava vendo. Sabia que não era imaginação. A mulher deu alguns passos para trás, até encostar na parede, respirando rápido. Ele faz isso. Ele brinca. Ele gosta de assustar antes. Antes do quê? O pastor sentiu um frio percorrer a espinha. Antes de quê? Ela levantou os olhos lentamente e respondeu: antes de levar. O silêncio caiu como um peso na sala. Levar. Levar quem? Levar para onde? O pastor tentou manter a calma. Precisava entender. Precisava controlar a situação. Olha, você precisa me explicar tudo. Agora. Ela hesitou. Olhou para a porta, depois para a janela, como se tivesse medo até de falar. Mas então, decidiu. Respirou fundo e começou. Eu não sei exatamente o que ele é, mas eu sei que ele não é humano. O pastor ficou em silêncio, ouvindo, atento a cada palavra. Eu conheci ele há alguns meses, ou pelo menos achei que conhecia. Ela engoliu seco, os olhos marejados. Ele apareceu do nada, disse que podia me ajudar, que podia resolver meus problemas, que eu não precisaria mais sofrer. O pastor franziu a testa. Algo dentro dele começou a se encaixar, mas ainda não era claro. E você acreditou? Ela fechou os olhos por um instante. Uma lágrima escorreu. Eu estava desesperada. Aquela frase dizia tudo. O pastor não respondeu, apenas ouviu. Ele sabia coisas sobre mim, coisas que ninguém sabia. Ele falava como se me conhecesse há anos, como se estivesse dentro da minha cabeça. O pastor lembrou da voz chamando o nome dele, da forma como aquilo parecia. Pessoal, íntimo demais. E depois, ela abriu os olhos, o olhar agora carregado de culpa. Depois, ele mudou. O pastor sentiu o coração apertar. Como assim? Ela respirou fundo. Ele começou a exigir coisas, pequenas no começo, depois, maiores. Que tipo de coisas? Ela demorou alguns segundos para responder, como se tivesse vergonha ou medo, coisas que eu não queria fazer, mas sempre que eu tentava recusar, algo acontecia. O pastor ficou atento. Que tipo de coisa? Acidentes, problemas, pessoas se afastando. O pastor passou a mão na cabeça, tentando processar. Mas então algo mais chamou a atenção dele, algo que ele não tinha perguntado ainda. E o bebê? Ela levou a mão até a barriga imediatamente, instintivamente, protegendo, os olhos cheios de medo. Ele disse que o bebê é importante. O pastor sentiu um aperto no peito. Importante por quê? Ela balançou a cabeça. Eu não sei. Ele nunca explicou direito. Só disse que, quando chegasse a hora, ele viria buscar. Buscar. Aquela palavra voltou. Mais pesada agora. Mais real. O pastor deu um passo para trás. A mente acelerada. E você fugiu. Ela sentiu. Hoje, eu percebi que não podia mais ficar, que precisava sair, que precisava tentar pedir ajuda. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Mas eu acho que já é tarde. Nesse exato momento, um barulho veio da cozinha. Um objeto caindo. Os dois viraram ao mesmo tempo. O coração do pastor disparou. Você ouviu isso? Ela não respondeu, porque já estava olhando, assustada, a respiração presa. O pastor caminhou devagar em direção à cozinha. Cada passo era calculado, silencioso. A casa parecia diferente agora, como se não fosse mais o mesmo lugar, como se algo tivesse tomado conta. Ele chegou na entrada da cozinha, parou, olhou para dentro e viu uma cadeira caída no chão. Mas não foi isso que fez o sangue dele gelar. Foi o fato de que a janela estava aberta, escancarada, e ele tinha certeza absoluta que ela estava fechada antes. Um vento frio entrava, movendo a cortina lentamente. O pastor se aproximou, devagar, e então ele viu algo no vidro. Uma marca,
como se alguém tivesse passado a mão, de fora para dentro, deixando um rastro. Ele engoliu seco, e nesse momento, sentiu algo atrás dele, uma presença, muito próxima, perto demais. A respiração ficou pesada. Ele não queria virar, mas sabia que precisava. Devagar, muito devagar, ele começou a virar o rosto, e quando virou completamente, não havia ninguém, mas a mulher não estava mais na sala. O coração dele disparou. Moça, nenhuma resposta. Você está aí. Silêncio. Total. O pastor voltou correndo para a sala. E quando chegou, parou imediatamente. O corpo travou. Os olhos se arregalaram. Porque a porta estava aberta novamente. E ela tinha sumido, sem deixar rastro, sem fazer barulho, como se nunca tivesse estado ali. O pastor sentiu um desespero subir. Olhou para a rua. A chuva ainda caía forte, mas não havia ninguém. Nada, apenas o vazio. E então, bem no meio da rua, algo começou a se formar. Uma silhueta, escura, distante, mais visível. E dessa vez, ela não estava parada. Ela estava andando, devagar, em direção à casa. Se você está sentindo esse arrepio, comenta. Algo não está certo, porque o que está vindo agora é impossível de explicar. A silhueta continuava avançando, devagar, sem pressa, como se soubesse que não precisava correr. O pastor Elias ficou parado na porta, a chuva molhando seu rosto, mas ele nem percebia, os olhos fixos naquela figura. Cada passo que ela dava parecia mais pesado, mais presente, mais real. E o pior de tudo era que, quanto mais ela se aproximava, menos parecia humana. Os movimentos eram estranhos, descompassados, como se o corpo não obedecesse a uma lógica natural. O pastor sentiu o coração apertar. Um medo diferente. Não era só medo do desconhecido. Era algo mais profundo, como se aquela presença carregasse intenção. E não era uma intenção boa. De repente, a silhueta parou, no meio da rua. A chuva caía sobre ela, mas não parecia tocá-la, como se passasse direto. O pastor tentou enxergar melhor. Deu um passo à frente, e foi nesse momento que ouviu um som atrás dele, dentro da casa. Um choro, mas não era o mesmo choro de antes. Era mais fraco, mais delicado, quase como o choro de um bebê. O corpo dele travou. A respiração falhou, porque isso não fazia sentido. A mulher tinha desaparecido. Não havia ninguém ali. Então, de onde vinha aquele som? Ele virou lentamente, o coração batendo forte. Entrou novamente na casa. Passo a passo, o choro continuava, guiando ele, levando ele até o corredor. Cada passo parecia mais pesado, o ar mais denso, como se algo estivesse impedindo ele de avançar. Mas ele continuou. Quando chegou no fim do corredor, o som vinha de um quarto. A porta estava entreaberta. Uma luz fraca saía de dentro, amarelada, oscilando, como se fosse uma lâmpada prestes a apagar. O pastor colocou a mão na porta. Hesitou. Por um segundo, pensou em voltar. Mas o choro ficou mais alto, mais desesperado. E então, ele abriu. Devagar, o rende da porta ecoou pelo silêncio. E quando ele olhou para dentro, o sangue gelou. No meio do quarto, sobre a cama, havia um embrulho, coberto por um pano, se mexendo. Lentamente, o choro vinha dali. O pastor deu um passo para dentro, depois outro, a mente tentando negar, mas o corpo indo mesmo assim. Ele se aproximou, as mãos tremendo, e então ele puxou o pano e viu um bebê, pequeno, enrolado, chorando. Mas havia algo errado, muito errado, porque aquele bebê estava completamente seco, mesmo com a casa aberta, mesmo com a chuva, como se não tivesse vindo de fora, como se já estivesse ali há muito tempo. O pastor recuou um passo, confuso, assustado. Isso não é possível. Mas o bebê parou de chorar. De repente, silêncio total. E então, abriu os olhos.
e olhou diretamente para ele, fixamente, sem piscar, sem expressão. Um olhar vazio. O pastor sentiu um arrepio subir, porque aquilo não era um olhar de um recém-nascido. Era um olhar consciente, antigo, como se houvesse algo ali dentro, observando, ou entendendo, esperando. Ele deu mais um passo para trás, o coração acelerado. Quem é você? Mas não houve resposta, apenas o silêncio. E então, o bebê sorriu, um sorriso leve, mas completamente fora de lugar, errado, desconfortável, como se não pertencesse àquele rosto. O pastor sentiu as pernas enfraquecerem, quase caiu, e foi nesse momento que a luz do quarto apagou. De uma vez, a escuridão voltou, total. O pastor não conseguia ver nada, apenas ouvir. E o que ele ouviu fez o sangue gelar completamente. Uma voz, baixa, saindo do berço, ou melhor, do bebê. Você abriu a porta. O pastor paralisou, a respiração travada, a mente em choque. Agora, não pode mais fechar. Um silêncio pesado tomou conta. E então, passos, atrás dele, no quarto, mas ele sabia. Sabia que não havia mais ninguém ali. Ou pelo menos, não deveria haver. Ele não queria virar, mas virou, devagar, com medo, e quando olhou, viu a mulher, parada na porta, mas não era mais a mesma. Os olhos estavam diferentes, vazios, sem vida, a expressão imóvel. Ela deu um passo à frente e disse: Eu tentei avisar. O pastor recuou, o coração disparado. Você estava lá fora. Ela inclinou levemente a cabeça, de forma estranha. Eu nunca saí daqui. O ar ficou pesado, difícil de respirar. O pastor olhou rapidamente para a cama, e quando olhou de volta, a mulher não estava mais lá. Sumiu.